Meu nome é Vinícius Jangel, aluno do terceiro período de Letras da Universidade Estácio de Sá, e estou aqui para apresentar mais um programa Letras e Mídias. Nosso convidado de hoje é um dos nomes mais expressivos da contracultura no Brasil, Luiz Carlos Maciel. Também conosco, os nossos já habituais participantes do programa, professora Gilda Corf Diegues, professor Ivo Lucchesi, professora Terezinha Val. Bem, Maciel, dando já início ao nosso programa de hoje, um dos temas mais recorrentes nos nossos estudos sobre a vanguarda brasileira é de uma certa diversidade de visão de mundo que era imperante nos artistas da época. Aí a minha pergunta seria o seguinte: que ecletismo em termos de visão de mundo traduz a contracultura? Bom, a intenção fundamental da contracultura é a valorização de certas tradições artísticas, culturais, filosóficas, etc., que não eram, na época da nossa juventude, não eram muito consideradas no meio acadêmico, universitário. Certo. Né? Então, essas tradições é que passaram a ser valorizadas em função de uma postura crítica em face da cultura vigente. Uhum. Né? O que é que nós sentimos, a nossa geração sentia em sua juventude? De que o mundo, a vida, a realidade não se resumia naquilo que estavam nos ensinando. Uhum. Tanto os nossos pais quanto os nossos professores. Nós sabíamos que além daquilo existiam outras coisas, coisas mais exóticas, coisas mais excitantes, mais interessantes e tudo mais. Então, se passou a dar atenção a essas coisas. E o ecletismo vem da variedade de interesses, então, que essas coisas despertaram, né? Que essas coisas provocaram em nossa geração. Eu acho que é uma indicação da nossa riqueza de experiências. Nós tivemos, vamos dizer assim, uma gama de experiências mais ampla, talvez, do que das gerações que nos precederam. Algumas dessas experiências, inclusive, eram ilegais, né? Como foi o consumo de drogas, por exemplo. Claro. Né? Outras eram imorais, né? Como a liberdade sexual, né? Como dizia a música do Roberto Carlos, tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda. Para falar no caso do chocolate. Com certeza. É uma coisa que é bastante notável, que havia um desejo bastante transgressor de querer quebrar normas, né, aquelas normas que já eram pré-estabelecidas. Era um desejo que era bastante alimentado pelo contexto nacional e internacional da época. Eu ia até complementar que o Eduardo Said, numa obra Orientalismo, ele chama atenção para uma certa consciência descentralizada, que eu acho que era mais ou menos um fenômeno de época. Ou seja, quer dizer, havia uma consciência crítica, mas não centrada naqueles modelos tradicionais ou aqueles modelos autoritários que eram legados assim, por uma estrutura mesmo de poder. E até muito a propósito, né, eu ia te perguntar, porque nós sabemos que tu tens um projeto com a Lucélia, né, associando o Brasil à China. Seria um projeto de uma minissérie na China, né, que eu acho que ainda faz parte dessa visão, dessa consciência, digamos, descentralizada. E como, Maciel, dois países com culturas, com visões de mundo tão distintas podem se unir, né, numa hora dessas através de um projeto assim para a televisão? Era uma das minhas curiosidades, digamos, saber um pouco sobre isso. Isso é uma ideia audaciosa da Lucélia, né? Realmente
Obviamente. Desde que ela me falou, eu achei de uma grande audácia e talvez até já tenha gostado por causa disso. Mas a ideia foi dela, ela que armou tudo, eu fui chamado para o projeto, né, simplesmente. Que era de fazer essa coprodução com a China, e não apenas uma coprodução, a ideia dela foi fazer uma cocriação. Então, todo o desenvolvimento do projeto seria feito por brasileiros e chineses, todos os estágios, desde o primeiro, que foi porque ela me chamou para participar, que era da criação da história e do roteiro. Então, tinha que ter um brasileiro, um roteirista brasileiro e um roteirista chinês. Eu tive que trabalhar com um roteirista chinês. Uma experiência e tanto. Um show, ficou meu amigo, inclusive. E depois, os estágios seguintes, que ainda não foram atingidos, porque a produção ainda não foi deflagrada, né? Nos estágios seguintes também teria um diretor chinês, um diretor brasileiro. Ela seria a atriz principal brasileira, mas o ator principal, o galã dela, vai ser chinês, né? E assim, toda fotografia, cenários, figurinos, tudo uma equipe mista brasileira e chinesa trabalhando junto. O que já é uma coisa difícil até pela língua, né? Não, mas é isso, justamente a minha curiosidade gira em torno de como unir essas duas culturas, em torno de um projeto como quer dizer, são aparentemente opostas, né? Na verdade, em torno de tudo está o ser humano, né? Porque, agora, são visões de mundo distintas, né? Mas para ver o que há de comum nessas visões de mundo e nessa sensibilidade, só mesmo aproximando as pessoas, né? Nós tivemos a sorte de ter, nas minhas conversas com o Show, meu co-roteirista chinês, de ter uma intérprete que é fantástica, porque é uma brasileira, a Raquel Martins. Ela foi para a China com o pai dela, o jornalista Jaime Martins, quando ela tinha bem pequenininha, 1 ano, 2 anos, coisa assim. Ele foi trabalhar em Pequim, na rádio de Pequim, que fazia emissões em português para o Brasil. Isso logo depois da Revolução Comunista, em 49, 50, parece que ele foi, coisa assim. E aí ela falava português em casa, falava chinês na rua, no colégio e tudo mais, e tem 2 línguas mães. Ela fala português como brasileiro, igualzinho a gente, e fala chinês como chinês, lá como os chineses, igualzinho a chinês. Ninguém, não tem sotaque nenhum. Então é preciso uma pessoa especial assim. E a formação dela foi na China, ela é formada em letras pela Universidade de Pequim. Interessante isso. Em relação à pergunta do Vinícius anterior também, quer dizer, a questão dos anos 60, 70, havia, além de tudo, né, nesse questionamento, um dado político, não é? E não era só brasileiro, era internacional, porque a gente lembra do maio de 68, movimento estudantil, quer dizer, havia uma preocupação na própria universidade, dos estudantes e professores, alguns pelo menos, estavam envolvidos nessa transformação cultural, não é? No projeto mesmo de uma contracultura. E aí você tem referência, é claro, sobre. Né? A cultura foi gerada por essa insurreição dentro das universidades nos países do primeiro mundo, né? Não tanto aqui no Brasil, mas a insurreição que surgiu na França e nos Estados Unidos, né? Colocando, então, a cultura tradicional em questão. Mas a contracultura que se desenvolveu, que eu estava falando, essa contracultura de valorização de tradições culturais desprezadas, já foi feito fora das universidades, né? Já foi feita pelo dropout, já foi feita pelos jovens que abandonaram o estilo de vida convencional, né? Mas na origem teve isso, na França, que a autoridade dos professores, dos coisas foi contestada, né? Os estudantes franceses queriam liberdade, queriam acabar com a relação de dominação da autoridade, né? Uma questão e nos Estados Unidos, principalmente por causa da guerra do Vietnã, né? Que houve aquela rebelião toda. Mas quer dizer, então, a origem, eu acho que a origem do que aconteceu com a geração foi política, mas depois ela atingiu outros níveis de comportamento, de estética, né? Por exemplo,
A música do rock é uma música que agride a estética tradicional. Era considerado arte. O rock and roll é uma musiquinha vagabunda, né? E, no entanto, foi a música adotada pela geração, né? E até o plano final, que é o religioso, né? Filosófico e religioso, em que os valores tradicionais da filosofia e da religião do Ocidente foram contestados, utilizando para isso muito o pensamento oriental, né? E hindu, e chinês, e japonês, hinduísmo, budismo, essas coisas, e tradições ocidentais também menosprezadas, que era a tradição esotérica, mágica, e astrologia, feitiçaria, essas coisas todas que o pessoal também passou a gostar muito. E que aqui na América do Sul teve a representação do Castaneda e outros, por isso daí o sucesso que o Castaneda fez, né? Porque o Castaneda descobriu uma tradição esotérica, mágica, na América, no Novo Mundo. Não era nem tradição mágica europeia, nem asiática, né? Nem africana. Aqui no Brasil nós temos a africana, né? Nossa macumba, que é de origem africana. Mas o Castaneda descobriu uma coisa lá no México, que remontaria à cultura tolteca, né? Então, isso fez muito sucesso. Eu próprio me interessei muito por Castaneda, né, em função disso. Maciel, aproveitando que você, com esse vigor de que não se afasta, felizmente, viaja há décadas, né? Pelos mares da vida, e vindo lá da contracultura, talvez caiba perguntar, não sei, veremos, como você veria hoje contra a cultura, ou não? Quer dizer, estaríamos sob o paradigma imposto por uma série de razões que não caberiam aqui elencar sobre os efeitos de contra a cultura, ou não? Não passa de um xiste. A cultura não está muito em alta. A contracultura que nós assumimos na nossa geração, hoje já é uma cultura, né? Já é a cultura, ela não funciona mais, né? Naquele sentido que ela funcionava na época. Por outro lado, há uma expansão muito grande da chamada cultura popular, cultura pop, cultura vulgar, etc., que está chegando a uma dimensão muito grande por causa da multiplicação da mídia, né, dos meios de comunicação de massa, né? Então, hoje eu estava lendo até uma crônica do Afonso Romano de Santana, que ele estava dizendo que isso está, de uma certa maneira, comentando essas coisas funk que tem agora, né? E está dizendo, de uma certa maneira, que ele diz que a própria cultura universitária hoje é uma contracultura, né? Ela virou uma contracultura por imposição desse crescimento, né, dessa cultura espúria, que é essa cultura popular. Ele estava falando mal do funk. Na verdade, o que me enseja pontuar essa questão é até para permitir que se erradique um equívoco que foi muito bem urdidamente tramado por interesses variados, no sentido de acusar, de condenar, né, de considerar como responsável o movimento de contracultura lá, começado no final dos anos 60, como sendo o patrocinador de um certo horror que hoje estaria vingando. E que, na verdade, é apenas fruto de uma maledicência de origem nebulosa. Né? Porque lá naquela época, imagina, um Maciel me fez o favor de, enquanto representante legítimo da contracultura, me colocar no caminho de um Sartre. Quando eu tinha, na ocasião, 16, 17 anos, por um dos livros aqui até expostos, né? Foi ele que me levou, por intermédio deste livro, Sartre, ao encontro do pensamento do próprio filósofo. E, no entanto, era um representante legítimo da contracultura.
que na verdade não era para desbancar a cultura, mas oferecer, num gesto de resistência, outros patamares de reflexão, como já bem pontuou. Situação que me parece absolutamente diversa hoje, em que realmente há um investimento em desbancar a cultura, né, para instituir hegemonicamente um abastardamento generalizado. Se falou aqui para caracterizar a contracultura e o que aconteceu com a nossa geração, né, como uma tendência à transgressão. Nós gostávamos de transgredir. É a palavra. Né? Mas essa transgressão tinha um objetivo purificador. Claro. Né? Ela queria contestar coisas que estavam emparedadas, rígidas, petrificadas, né? Que impediam o alargamento da nossa visão. Então a gente queria alargar a visão, queria ver as coisas, né, de uma maneira mais abrangente, mais plena. Então precisava transgredir aquelas regras que nos tolhiam. A transgressão que é utilizada hoje, ela é utilizada com finalidades comerciais. Elas utilizam o fato da transgressão ser culturalmente admitida para poder industrializar, às vezes, o deboche, a mera obscenidade. Né? O que acontece nessas coisas funk, por exemplo, é a obscenidade. Isso não tem nada a ver com a liberdade sexual que nós procurávamos. Né? A liberdade sexual é uma coisa que o sujeito experimenta. Né? Você vive a liberdade sexual na sua subjetividade, ninguém precisa estar vendo. Né? Quando fica vendo, quando é público, vira obsceno. A mesma coisa que é feita privadamente e é natural, assistida é obsceno. Né? Então, baile funk, toda a vida teve baile, rapaz e moça. A gente também gostava de sair com a moça, mas só que ia num lugar escondido, né? E deixava que os instintos se manifestassem. Era bonito, era romântico, né? Era uma coisa natural. Isso. Agora, ficar fazendo um baile funk, todo mundo vendo, eu não sei como é que é, mas pelo que vejo nos jornais, isso parece uma coisa pública. O que é isso? Né? Antigamente acontecia, jovens dentro de automóveis, mas ia para um lugar escondido. Né? E esse exibicionismo, de certo modo, denuncia uma carência, né? Uma carência exibicionismo está mais para promiscuidade mesmo. Mas essa promiscuidade, essa coisa, ela tem essa coisa que se transforma em objeto, né? Um objeto para ser assistido, né? Uma coisa, e as letras das músicas também, né? Tudo isso, e a finalidade última disso é uma exploração comercial, tem gente ganhando dinheiro com isso. Claro. Não, você pode ver que essas coisas, que as principais doenças da sociedade, elas persistem porque sempre tem gente ganhando dinheiro com elas. É uma relação de poder, então, quer dizer, mais o poder financeiro e econômico, propriamente dito, do que um poder que seria cultural, de sistema ideológico ou simbólico dentro da sociedade. Não é? Não representa simbólico. Então, nesse caso... Que poderia ser criativo, nesse mas caso, é o a econômico. contracultura, nascida lá nos anos 60, pode ser vista hoje como uma construção utópica que abortou, ou foi abortada. A contracultura dos anos 60 e 70 foi um fenômeno histórico dos anos 60 e 70. Ela não tem, você não tem que pedir responsabilidades para ela. Ela tinha um sonho utópico de modificar a realidade para melhor, para ser uma coisa mais humana e mais feliz, principalmente, que as pessoas pudessem viver de uma maneira mais feliz. Né? Mas ela não tinha a missão, ela não era uma missão feita a Revolução Comunista, que tem a missão de instalar o comunismo no mundo. Né? Nunca teve essa dimensão ideológica que, por exemplo, o marxismo tem. Não tinha, era uma coisa que serviu para nós durante aquela época. Né? Agora, a realidade, ela sempre pode ser beneficiada por alguma forma de contracultura, de verdadeira contracultura.
mas que não vai ser necessariamente aquela claro. dos anos 60, 70, porque o mundo é diferente. Tem coisas que não tinha naquela época. Não tinha baile funk naquela época. Né? Essas coisas que estão acontecendo. Né? Então, uma contracultura hoje tinha que contestar, né, os valores que estão sendo aceitos e que estão sendo apoiados pelo sistema. Né? O sistema político, econômico. Se havia o que controla tudo. Se havia uma filosofia, aí seria o paz e amor, né? Quer dizer, na verdade, quer dizer, seria uma outra projeção, né? Que o hippie também chegou como... paz e amor era uma aspiração. Uma aspiração, uma a gente pode pensar se seria uma filosofia até de O próprio vida. discurso hippie, quando ele chegou aqui no Brasil, ele já chegou com uma ideia completamente errônea. Né? O poder já impunha, ridicularizava mesmo. Hoje, atualmente, pode-se observar uma ridicularização até do movimento hippie, ou uma banalização. Quando se torna objeto, aí acontece esse desgaste, acontece essa distorção. Né? O movimento hippie serviu como experiência pessoal, subjetiva. Pessoas que viveram aquilo e que tiveram a oportunidade de crescer por causa daquelas experiências. Claro. Né? Crescer individualmente, pessoalmente, mas assim, na caricatura objetiva que aparece na mídia, por exemplo, né? Aí vira outra coisa. O poder quis dar uma definição de um objetivo para aquele discurso. Eu acho que o Maciel tem uma frase que ele fala na obra A Morte Organizada, que define mais ou menos a situação. Ele diz, olha, o sonho acabou, mas o pesadelo continua, não é não, Maciel? Que continua, e mais, talvez tenha se agravado. Talvez tenha se agravado nas últimas décadas, nos últimos tempos, porque não houve reformulação política da sociedade. Não, pelo contrário, né, o sistema capitalista está mais estabelecido aí do que nunca, né? Um tipo de capitalismo selvagem. A modificação dos costumes na vida pessoal das pessoas serviu para algumas pessoas que se libertaram, foi uma solução individual, mas coletivamente continuamos tendo os mesmos problemas de neurose coletiva, agravados, eu acho, por um processo de alienação cada vez mais presente, generalizado e cada vez mais profundo, né? E dentro da sua lógica, com o acobertamento do sistema financeiro, porque afinal de contas, quanto mais aumenta o consumo de Prozac, né, para fazer frente a essa depressão mundial, mais a indústria farmacêutica faz a fatura. Claro. Neste livro que vai sair agora, no mês que vem, As 4 estações. Chamado As 4 Estações, que não foi inspirado por Sandy Júnior. Ótimo. Nem sequer por Vivaldi, porque foi mais inspirado por Spengler, que comparou a história do Ocidente com uma sucessão de estações até terminar no inverno e tudo. Né? Então, esse meu livro tem 4 partes em que eu vejo minha trajetória, que foi a trajetória da minha experiência, e também da minha geração, e também de todos, né? De uma maneira geral, assim, eu procuro estabelecer ligações quanto a isso, que eu chamo de... Começo no inverno no Ocidente, depois vem a primavera da Revolução, depois vem o verão da contracultura e depois termina no outono da alienação, que é a época que nós estamos vivendo. Eu vou gostar de falar sobre isso porque essa ideia de dividir o livro nessas 4 estações e tudo, foi uma coisa muito subjetiva, muito pessoal, muito a partir de impressões minhas, sabe? Eu parti do livro do historiador Oswald Spengler, que fez uma obra enorme, em vários volumes, imensa, chamada A Decadência do Ocidente, que eu não li toda. Eu li, foi uma versão, um sumário que saiu em inglês, a British Edition. Esse tema suscita milhares de discussões. Fizeram uma edição eu disse assim, vou ler esse resumo, vou ler esse catatal todo. Mas aí ele compara a história da cultura do Ocidente
a sucessão das 4 estações. E ele começa na primavera, que foi o começo das coisas, né, que florescem, etc. Depois a civilização ocidental foi para o verão, depois foi para o outono, e chega na época, no século XX, finalmente, no final do século XIX, começo do século XX, que foi a época dele, né, chega ao seu término, acho, o Spengler. É a decadência do Ocidente, ou seja, é o inverno que chega e quando todas as coisas morrem. Né, usando essa metáfora da natureza e tudo mais. Então, eu comecei pelo inverno. Porque a primeira parte chama o inverno do Ocidente, né, pegando a bola do Spengler. E me lembrei da minha época na juventude, em Porto Alegre, quando eu era estudante de filosofia, que eu comecei a conhecer a filosofia ocidental, vi que a história da filosofia ocidental tinha um ponto de vista crítico sobre a experiência histórica mesmo, né, que não era à toa que o Spengler tinha chegado a essa conclusão. E como ponto terminal dessa filosofia, para mim, era o existencialismo. Isso. Então, eu me interessei pelo existencialismo, né, particularmente por Sartre. Claro. Li o Sartre, achei que, né, o Sartre me deu um valor que foi nortear minha vida e todos os meus interesses posteriores, pela contracultura e tudo, que é a valorização da liberdade humana. Ou seja, como a ideologia do Sartre pode permanecer nesse contexto? Você vê que o Sartre não tem estado em moda nos últimos tempos. Né? Sem dúvida nenhuma. Ele saiu de moda. Na época do que eu vou chamar no livro de Outono da Alienação, ele saiu de moda. Mas naquela época, na época da primavera da Revolução, ele foi muito prevalecente, né? Que foi o momento seguinte. Mas essa parte do livro eu me ocupo, então, dessa coisa sobre a evolução da filosofia ocidental, não como eruditamente, de uma maneira muito sintética, para me deter mais no Sartre. E isso vem com lembranças pessoais de Porto Alegre, e as minhas lembranças de Porto Alegre são muito do inverno de Porto Alegre. Né? Então, aquela coisa do minuano, e eu me lembro quando eu tinha 17 anos, quando escrevi meus primeiros poemas. Por isso que você foi para o verão da Bahia, né? Mas eu me lembro com carinho naquela época, e aí alguns jovens poetas de Porto Alegre leram meus poemas, e me incluíram no grupo deles. Eu formei um grupo lá com eles. Nós tínhamos um grupo que nós nos refugiávamos do Minuano do Sul, num bar onde a gente ficava bebendo de madrugada, e depois dos 2 primeiros copos, um enfiava a mão no bolso, assim, timidamente, tem uma coisinha que eu escrevi hoje aqui e tal, era um poema. Não, aí temos de render, inclusive, uma homenagem. Mostrava o poema dos outros. Aí os outros, animados pelaquele primeiro, também começavam a tirar os seus poemas do bolso. E todo mundo lia os poemas de todo mundo. E que eram comentados, criticados. Tá bom, tá ruim, essa coisa toda. Tinha um poeta mais velho que a gente, mas era muito boêmio. E ele aparecia lá pelo bar e lia nossos poemas também, que era o poeta Heitor Saldanha. Uma figura fantástica de Porto Alegre. Né? Teve uma vez que ele chegou, pegou um poema de um dos meninos, leu o poema e disse assim, que lindo o poema, que beleza, que maravilha. Olha esse verso aqui, o êmbolo das ondas. Aí, uma obra-prima, aí o criador da obra-prima disse assim, Saldanha, que êmbolo, não se lembrava de que ele tinha escrito isso, que êmbolo das ondas? Disse, onde é que está isso no meu poema? Aí disse, está aqui, ó. Aí o menino leu e disse, Saldanha, era um poema escrito à mão, né? Não era datilografado, nem nada, a pessoa escrevia à mão. Saldanha não é o êmbolo das ondas, eu escrevi o embalo das ondas. Aí o Saldanha ficou furioso, o quê? Embalo das ondas? É uma droga! Mas olha, Porto Alegre, com o seu justo e também não menos prazeroso inverno, não pode se queixar de você haver de lá saído. Porque saiu de lá para se fazer amigo de quem? Nada menos Glauber Rocha. Isso. E levando na maleta uma coisa preciosa, cuja descoberta o teatro brasileiro
deve ao Maciel. Com Era a certeza. peça O Rei da Vela, né? Apresentando, entregando-a de bandeja ao Zé Celso. Zé Celso, essa peça aqui, O Rei da Vela. Porque eu pretendia montar o Rei da Vela, mas aí o Zé Celso estava procurando um texto, não tinha condição de montar, não tinha produção, não tinha nada. Né? Aí sugeri para ele. E foi... Sabe a sugestão original. As apoteoses dos anos 60, 70, né? No teatro, né? Porque todos que estavam preocupados com a cultura estavam ali Quer dizer, dentro. dá para perceber o quanto o Maciel Que ajudou a dedo. fazer um pouco de barulho naquela época. Pois é, mas Quanto barulho. Mas, de qualquer maneira, no inverno do Ocidente, eu terminei existencialista, sartreano e tal. Aí, na segunda parte, que eu chamei a Primavera da Revolução, eu vou dar um pouco... Não me ocupo da Bahia, porque eu acho que eu já falei da Bahia tanto no Geração em Transe, e Glauber, essas informações todas. Né? E aí eu falo da minha ida aos Estados Unidos, minha experiência nos Estados Unidos, onde eu fui estudar como bolsista e tudo. Né? E onde aconteceram duas coisas. Uma delas foi que eu tomei conhecimento da Beat Generation. Os meus colegas tinham um até que era beatnik, andava todo de preto, e sempre fumava maconha. Aquele horror. E a outra coisa foi a seguinte, que eu tive que ficar meio comunista, porque estava aquele problema de Cuba, os americanos eram muito contra Cuba, e eu admirava o Fidel e o Che Guevara e queria defender Cuba, sabe? E então eu me aproximei da esquerda, quer dizer, como existencialista, eu comecei a ficar um existencialista de esquerda por causa de Cuba, por causa daquela aura romântica de Cuba. E me lembro dos Estados Unidos, principalmente dos dias de primavera. Primavera em Nova York é uma maravilha, porque depois daquele inverno que fica todo mundo enfiado dentro das casas, na primavera vai todo mundo para a rua, no Central Park fica cheio de gente, o Washington Square fica cheio de Shows gente, ao ar livre. Shows ao ar livre, com aqueles cantores, E flores. folk, tudo. Flores nas Então, árvores. eu me lembrava dessa coisa toda da primavera em Nova York, e para mim era a primavera da Revolução. Não só da Revolução do Fidel Castro, como a Revolução dos beatniks, que era um outro tipo de revolução, mas para mim também era revolução. E quando eu voltei ao Brasil, em seguida, a grande novidade era o Sartre, que tinha escrito a Crítica da Razão Dialética, ou seja, tinha também, como existencialista, ido para uma posição política de esquerda. Então, essa parte da Primavera da Revolução fala sobre essas duas coisas, o marxismo e a Beat Generation, que são duas coisas completamente diferentes, né, que nem se misturam muito, nem nada, mas que na minha experiência pessoal vieram juntas. Constroem o seu mosaico. E eu incluí as duas na Primavera da Revolução. E o terceiro é o Verão da Contracultura, que aí já foi uma coisa que a minha experiência com a Beat Generation já foi desembocar lá na contracultura, e o marxismo foi desembocar numa posição de nova esquerda, né? Uma posição, porque eu não consegui me adaptar a disciplinas partidárias, de Partido Comunista, essas coisas, nunca deu certo. Né? O meu amigo Ariovaldo Matos, na Bahia, que era comunista, veio morrendo de rir me convidar uma vez para entrar no Partido Comunista, mas ele já estava rindo, porque ele sabia o que eu ia responder, e aí eu acabei rindo junto, porque ele sabia, eu sou avesso a coisa de, não consigo, seita, partido, organização, não gosto de nada disso, não consigo fazer. Né? Então, e as posições da nova esquerda, a rebelião da juventude, e hippie, essas coisas todas que a gente estava falando, né? E que aconteceram muito no verão, não só no verão baiano, logo que eu voltei, mas no verão carioca também. Né? Isso foi nos anos 60, e eu frequentei as dunas do Barato, lá em Ipanema, né? Conto aquela coisa, fui à praia com calcinha de mulher, calcinha zazá. Isso antes do Gabeira usar aquela mas nós éramos pobres, eu era pobre, não tinha... Pegava as calcinhas zazá da minha mulher e botava e ia para a praia. Era moda, a gente usava. E
Então, para mim, foi o verão da contracultura. E a contracultura foi um verão, porque foi uma festa. A contracultura foi uma festa. Um verão bastante efervescente. Tem uma coisa que borbulhante. No jornal International Times de Londres, que era um jornal contracultural, falava do movimento da contracultura e dizia assim, isso naquela época, eu já gostei dessa frase, sabe? Naquela época eu já gostei dessa frase, que dizia assim, nós não sabemos em que isso vai resultar para a sociedade. Nós não sabemos que futuro tem esse movimento. Pode ser que acabe completamente, não dê absolutamente nada. Mas se nos anos do futuro isso acontecer, nós sempre podemos lembrar que nos divertimos muito. O outono da alienação é a nossa época, quer dizer, né, o que nós estamos vivendo até hoje. E fala desse fenômeno em que não há mais revolução nem contracultura, há neoliberalismo, pensamento conservador prevalecente e essa decadência de costumes, né? Porque a repressão e a decadência de costumes tem uma relação, né? Tem que é uma coisa que é uma coisa tradicional até acontecer isso, né? Nos ambientes mais repressivos é onde há mais depravação também. Agora, sim, não queria te interromper, mas já que interrompi, eu queria tocar numa questão que é a geração beat, né? Que eu acho que todos têm muito presente essa geração, né? Que foi um rasgão de consciência nos Estados Unidos. E eu vejo com muito pesar que ela, exatamente por conta dessa prática, né, de uma cultura ou de uma indústria cultural, para nós usarmos Adorno, que também era um dos nomes, né, importantes para os anos 60, né, apagou, ou quase que apagou a memória da geração Beat, ou da Beat Generation, né? E eu gostaria até de ouvir um pouco a tua avaliação sobre essa perda da memória, né, de um movimento tão significativo nos Estados Unidos e que, claro, né, teve sua repercussão no mundo inteiro. O inesquecível filme, né, do Easy Rider. Easy Rider, é exatamente esse filme que é Sem Destino, né? Durante o outono da alienação, a transgressão purificante. Inventei esse conceito agora. Puxa! Não uso meu livro, acho que vou usar no próximo. Não dá tempo de incluir. Não está na moda, quer dizer, as manifestações da transgressão purificante, da qual a Beat Generation seria um exemplo nítido e o primeiro exemplo da nossa experiência, quer dizer, o primeiro não, talvez o segundo, porque na minha experiência o primeiro foi o existencialismo francês. Certo. Né? Foi a liberdade que era apontada pelo existencialismo francês, né? Aquelas experiências do Sartre, da Simone e tudo mais, foi a coisa. Agora, a segunda coisa foi a liberdade dos beatniks, da Beat Generation, né? Jack Kerouac on the Road, né? A estrada, que depois veio o Easy Rider um pouco posterior, mas inspirado. Não, mas o Easy Rider foi, digamos, uma palavra, né, que atingiu o mundo inteiro. Claro que os poemas, você vê que no Easy Rider tem os motociclistas que andam solitários pela estrada, como a Beat Generation, e lá pelas tantas eles encontram uma comunidade hippie. E já é uma coisa hippie, dos 60, já é uma coisa posterior, né? Mas esses fenômenos não estão inspirando nem a indústria cultural, nem o próprio público, provavelmente, né? Porque eu não sei se reeditarem esses livros da Beat Generation, se eles vão ter venda, né? Se alguém vai se interessar, se vão vender e tudo mais. Mas claro que esse estágio dessa alienação prevalecente, eu não vejo isso como uma coisa definitiva, nem temo que seja. Ainda bem. Se eu acredito na sucessão das estações, se eu vejo que a natureza, a nossa vida, a própria realidade é mutação, é fluxo, né? Eu acho que essa é
A coisa principal do pensamento contemporâneo é isso, é não entender mais a realidade metafisicamente, como substância, como coisa estável, como uma coisa, né, que... Não, ela é pura transformação. Ela é, como Heráclito diz, um fogo que queima eternamente, né? A realidade está sempre em chamas, né? Está sempre mudando. Então não pode haver petrificação em nada. Essa aparente petrificação, ela está preparando as modificações que virão por aí, inevitavelmente, e que nós não podemos prever, como ninguém previu quando apareceu nem a Beat Generation, nem a contracultura, ninguém previu. Né? Não houve previsões disso. Né? Até porque os fenômenos culturais a gente não pode marcar com data. Né? Eles acontecem por um processo, né? Que é essa coisa que você está dizendo, que é a questão dialética mesmo. Processo cujo destino você não pode dominar. Porque o processo é criativo. Né? Ele não é mecânico, ele não é racionalizável numa lógica previsível. Ele não é científico. Não, que você pode prever um objeto científico. Uma curiosidade agora. A realidade é mais artística do que científica. Ela é mais permanentemente criativa. Essa alegoria do tempo que você acabou usando com base nas 4 estações, sabedor de que o Outono da Alienação encerra o livro, também me faz pensar que o sucede, no tempo cíclico, um novo inverno. Portanto, será que isso me permitiria imaginar que a sua visão prospectiva é cáustica? Não, porque, como eu disse, o processo é criativo, artístico. Né? Se eu estivesse querendo estabelecer uma relação mecânica aí, né? uma relação de que toda vez vem o outono, tem que vir inverno, então vai acabar tudo. Pode ser até que acabe, não se sabe, né? Nós sabemos os destinos da nossa civilização aí para as próximas décadas, os próximos Uma coisa é certa, né? Estamos condenados a um próximo inverno. Talvez. Ou estamos na expectativa de uma próxima primavera. Também. O futuro é a surpresa, né? Graças a Deus. Essa é a graça da vida, né? Sim. De que nós somos sempre surpreendidos, né? Bem, Luiz Carlos, nós aqui já discutimos a questão da contracultura em termos de poesia, de teatro e no cinema. Como é que isso se dá na sua relação, inclusive, com o cinema de Glauber? A contracultura, a produção artística da contracultura não foi muito rica, não. Sabe, você não tem assim, muitos romances contraculturais, peças de teatro contraculturais, filmes contraculturais, você não tem. Tem manifestações de vanguarda que aconteceriam sem ter uma relação mais estreita com a contracultura. A principal criação da contracultura foi existencial. Foi mexer com a vida das pessoas. Né? E mexendo na vida das pessoas, aí muitas das que eram artistas produziram, né, obras em função dessa modificação existencial pelas quais passaram. Né? O Glauber, por exemplo, nunca quis se envolver com nada de contracultura. Para ele era um fenômeno completamente distante. A contracultura foi mais adotada pelos jovens cineastas, os mais jovens que ele, que vieram depois, como o Rogério Sganzella e o Julinho Bressani, né, que fizeram aquele cinema underground deles, que é considerado uma coisa mais contracultural. O Glauber fez um cinema de vanguarda que era o cinema da cabeça dele, né? Uma coisa completamente individual. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Glauber, porque ele fez um filme que permanece inédito até hoje, um curta-metragem, chamado A Cruz na Praça, do qual eu sou o principal ator. Né? E esse filme, infelizmente, ninguém sabe o que foi feito dele, ele não foi terminado, ele não foi... tem uma história muito engraçada, eu conto no Geração em Transe, né? A história do Cruz na Praça. Então eu perdi minha oportunidade ali de fazer uma carreira como astro cinematográfico. Mas uma coisa também
da autenticidade de Glauber Rocha é que a obra cinematográfica dele era bastante teatral, né? Havia uma representação, uma visão de mundo no cinema que é muito semelhante à única peça teatral que ele escreveu, que por coincidência o senhor fez a direção, que é Django, uma tragédia. Até nisso ele foi em comum. Esse tragédia dele é com Y, né? Como ele tinha inventado. O Glauber era um artista intuitivo. Ele obedecia à intuição dele e ele não racionalizava essa intuição. Ele simplesmente obedecia à intuição dele. É aquela coisa que eu conto também no Geração em Transe, de que ele filmava ensaiando os planos e quando o plano estava rodado, ele começava a mudar tudo. E dizia para o ator, você caminha daqui para a esquerda. Aí ensaiava, o ator caminhava para a esquerda, a câmera acompanhava, fazia todo o ensaio. Quando ficava tudo certinho, ele dizia, vamos rodar. Aí começava a rodar e ele gritava, não, para a esquerda não, vai para a direita, vai para a direita. Ele mudava tudo no meio. Porque quando ele olhava, dava na cabeça dele que a sua intuição determinava que tinha que ser diferente. E ele ia atrás, ele não racionalizava, ele não se preocupava com isso. E isso o Glauber fazia tudo assim. Ele criava tudo assim. E no fim resultou em obras maravilhosas. É porque essa intuição dele está muito calcada numa outra referência cinematográfica, né? O Buñuel, por exemplo, né? A questão do surrealismo. Que ele era grande admirador do Buñuel, né? Teve aquela história que eu conto, que ele gostava da história que o Buñuel enquadrava o plano e depois dava um esbarrão na câmera e mandava rodar. Mais provavelmente um mito do que uma coisa real que tivesse acontecido, mas que ele gostava como simbolicamente, né? Como uma coisa dessa liberdade do artista de seguir a sua intuição. Então, se ele fazia coisas teatrais, é porque ele sentia ali que aquilo devia ser teatral, né? O Glauber, numa sala de montagem, mandava o montador fazer coisas que o montador virava para ele e dizia assim, não pode, não monta, não tem corte. Né? Vai fazer, não tem corte. Ele diz assim, não, tem sim, é aqui e pronto. E falando, não tem corte. E não tem corte, infelizmente.